E aí, vamos dar um mergulho naquele documento colossal que, querendo ou não, dita a vida de todo mundo todos os dias? A nossa Constituição Federal Brasileira. E olha, não pensa que é só um livrão empoeirado não, viu? É uma coisa viva, o verdadeiro manual de regras do país. Para a gente não se perder nessa engrenagem toda, nós vamos destrinchar isso aqui em círculos concêntricos. A gente começa ali no núcleo, protegendo o indivíduo, e vai expandindo, expandindo, até chegar na máquina gigante que é o Estado. Bora lá? Então, o nosso roteiro de hoje passa rápido por 5 pontos. 1. Princípios e direitos fundamentais. 2. Proteções sociais e trabalhistas. 3. Nacionalidade e direitos políticos. 4. Organização do Estado. E, fechando a conta no 5, as regras para a administração pública. Ponto 1. Princípios e direitos fundamentais. O núcleo do cidadão. O nosso ponto de partida não podia ser outro. O famoso artigo 5º. Ele é o alicerce de tudo. O texto crava logo de cara. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa é aquela frase de peso, sabe? Ela que garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. E o mais interessante é que esse super escudo protetor não é só para quem nasceu aqui, não. Ele abraça qualquer estrangeiro que resida no Brasil. Sensacional, né? Só que pensa bem, de que adianta ter um escudo gigante se a gente não souber usar, certo? É aí que entram os famosos remédios constitucionais. O nome parece juridiquês puro, mas a prática é super direta. Eles são as suas ferramentas de defesa contra abusos. Por exemplo, o habeas corpus. Esse aí garante a liberdade de ir e vir contra prisões ilegais. Já o habeas data, que é muito interessante, garante que a gente possa acessar ou corrigir os nossos dados pessoais lá nos registros do governo. E se o seu direito for líquido e certo, mas não se encaixar nesses dois, bom, aí entra o mandado de segurança que funciona como uma grande rede de proteção contra abusos de poder. Agora, tem coisas que o Estado leva tão a sério, mas tão a sério, que recebem um selo de inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, não tem fiança no mundo que te faça responder em liberdade e o crime simplesmente não tem prazo de validade na justiça. Nunca expira. A prática do racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático estão no topo dessa lista. É um recado bem claro, né? Tem linha que simplesmente não dá para cruzar. Ponto 2. Proteções sociais e trabalhistas. O ambiente de trabalho e além. Lembra que eu falei que esse manual de regras é vivo? Olha só como o artigo 6º prova isso na prática. Ele trata dos direitos sociais básicos e foi evoluindo com o tempo. Lá em 1988, o texto original já garantia o pacote básico: saúde, educação, trabalho, lazer. Mas o mundo muda, as necessidades também. Então, no ano 2000, colocaram a moradia. 10 anos depois, em 2010, a alimentação entrou formalmente no texto. E em 2015, foi a vez do transporte. A Constituição precisou se adaptar e crescer junto com a sociedade. E quando a gente chega no artigo 7º, que trata dos direitos trabalhistas, o nível de detalhe impressiona. Não são só diretrizes vagas. O texto desce para a matemática pura para proteger quem trabalha no campo ou na cidade. A jornada de trabalho, por exemplo, é cravada em, no máximo, 8 horas por dia e 44 por semana. Licença-maternidade, 120 dias cravados, sem perder emprego ou salário. Férias anuais, sempre com aquele 1/3 a mais. É muito específico e tá tudo lá, amarradinho, dentro da lei maior do país. Ponto 3. Nacionalidade e direitos políticos. Quem pode liderar? Aqui a gente entra em um terreno fascinante. A diferença entre o brasileiro nato e o naturalizado. A regra geral é simples. O nato nasce aqui ou é filho de brasileiros servindo o país lá fora. Já o naturalizado entra por um processo legal que até é mais fácil para quem vem de países que falam português. Mas aqui vai uma curiosidade que pega muita gente de surpresa. Existe um muro gigantesco separando quem pode ocupar algumas cadeiras estratégicas. Cargos como presidente da República, presidente do Senado, ministros do STF e os altos postos militares e diplomáticos, esses são estritamente reservados para os brasileiros natos, questão de soberania pura. Agora, falando sobre como a gente participa de tudo isso, os números ditam as regras. Aos 16 anos, as portas se abrem. O voto e o alistamento eleitoral já são possíveis, mas são totalmente facultativos. É aquela fase de testar as águas, opcional. Mas bateu os 18 anos, a história muda completamente. O voto e o alistamento perdem esse status de se eu quiser e passam a ser estritamente obrigatórios.
E o ciclo dá mais uma volta quando a pessoa chega aos 70 anos. Nesse momento, o texto diz que o voto volta a ser facultativo. Ah, e um detalhe importante: para cidadãos analfabetos, o voto também é opcional durante a vida inteira. E do mesmo jeito que a idade diz quando a gente tem que votar, ela também dita em quem a gente pode votar, ou melhor, quem pode se candidatar. É uma escadinha de responsabilidade. Para ser vereadora na sua cidade, 18 anos bastam. Com 21 já dá para concorrer a prefeito ou a deputado. Quer ser governador? Aí precisa ter pelo menos 30 anos. E no topo dessa pirâmide, para presidente e vice-senador, a idade mínima salta para 35 anos. Eles literalmente atrelaram a escala de poder à idade cronológica. Ponto 4. Organização do Estado. O nível macro. Saindo do indivíduo e olhando o país de cima, o Brasil é uma federação formada pela união dos estados, municípios e do Distrito Federal. Eles têm uma autonomia enorme, gerenciam muita coisa sozinhos. Mas a palavra-chave aqui é indissolúvel. Isso significa que ninguém, absolutamente nenhuma parte, tem o direito de fazer as malas e se separar do país. E para manter a coisa justa e equilibrada, a Constituição proíbe expressamente que o Estado crie ou financie cultos religiosos. É a garantia de que o Estado é laico. Se você acha que a Constituição é só um documento de ideias amplas, dá uma olhada nisso aqui. Eles criaram exatamente 24 faixas de população só para dizer quantos vereadores uma cidade pode ter. Não tem invenção. Uma cidade pequenininha, com até 15 mil habitantes, pode ter no máximo 9 vereadores. Já uma metrópole gigante, com mais de 8 milhões de pessoas, vai bater no teto de 55 cadeiras. O tamanho da representação local é puramente matemática. E a matemática continua pesada na hora de gastar. Existem tetos rigorosos de repasse financeiro para o legislativo das cidades. Cidades com até 100 mil habitantes podem gastar até 7% da sua receita com a Câmara Municipal. Conforme a cidade cresce, essa porcentagem cai. Lá naquelas cidades enormes de 8 milhões de habitantes que a gente acabou de falar, o teto é de apenas 3,5%. É um freio de gastos milimetricamente calculado para evitar exageros. E chegamos ao ponto 5. Regras para a administração pública, gerenciando a máquina. Qualquer pessoa trabalhando na máquina do Estado precisa seguir à risca 5 pilares fundamentais. É o famoso LIMP, que o pessoal estuda muito: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Resumindo a ópera, o servidor público só pode fazer o que a lei manda, sem beneficiar os amigos, agindo de forma superética, mostrando para a sociedade o que está fazendo e, claro, fazendo o trabalho bem feito. É o padrão mínimo de conduta exigido. E tem mais. Para evitar absurdos na folha de pagamento, existe um teto absoluto. Preste atenção. Nenhum servidor público no Brasil pode ganhar mais do que o salário mensal de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. A partir daí, cria-se um efeito cascata. Estados e municípios têm seus próprios subtetos, baseados nos salários de governadores e prefeitos. É a lei tentando colocar barreiras bem altas para o dinheiro público não escorrer sem limite. E para quem busca trabalhar no Estado, o número mágico é o 3. 3 anos. Porque para conseguir aquela famosa estabilidade no emprego, primeiro a pessoa tem que passar em um concurso público super concorrido e depois trabalhar de fato por 3 anos. E nem é só o tempo passável, tem que rolar uma avaliação especial de desempenho para confirmar que a pessoa merece continuar ali. Já a aposentadoria desse pessoal todo fica lá no artigo 40. O sistema é solidário e contributivo, ou seja, o Estado, quem está trabalhando e quem já se aposentou, todo mundo ajuda a pagar a conta. Em 2019, a gente teve aquela reforma da Previdência gigante que mexeu muito nesse texto, mudando idades mínimas e as taxas de contribuição. O objetivo expresso? Tentar garantir que essa conta feche e o sistema não quebre no longo prazo. No fim das contas, o que esse passeio por todas essas regras nos mostra que a nossa Constituição passa longe de ser só teoria. É um verdadeiro projeto de engenharia de uma sociedade gigante, mudando o tempo todo com novas emendas. E conforme esse livrão de regras vai sendo ajustado aos solavancos do nosso tempo, fica a grande pergunta para a gente pensar. Quais serão os direitos e também os novos deveres que vão ditar a vida da próxima geração de cidadãos? Porque é exatamente esse documento aqui que vai definir como vai ser o Brasil de amanhã.